Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de redação do Método Sapiens e hoje nós vamos começar o nosso curso de redação para o Enem discutindo um tema de redação que é muito importante e que vai servir para a gente entender como que funciona a redação do Enem, qual que é a melhor forma de você trazer suas referências, de escrever o seu texto, além de, com certeza, já começar a praticar uma discussão que pode ser abordada na prova e que vai ser importante que você esteja ligado durante os seus estudos, que você revise os materiais que estão relacionados com isso. Então, eu espero que você leia os materiais que eu preparei, principalmente o tema de redação, antes de assistir a essa aula e de acompanhar essa discussão, mas que, se você puder, também leia o material que são as leituras complementares, que estão disponíveis a cada semana lá na plataforma e que vão ser textos que vão ajudar você a se aprofundar naquela discussão, desenvolver seu repertório sociocultural, mas que também vão treinar habilidades importantes, tanto para a escrita quanto para a leitura e interpretação dos temas de redação, algo que você vai conseguir fazer na medida em que você se acostumar com esse nível de textos e de reflexões conceituais que esses textos trazem e que com certeza você vai precisar no Enem, certo? Então, essa aula está integrada com todos esses outros materiais, com esses momentos de preparação e com certeza é muito importante que você dê atenção para cada um deles. Além, é claro, da escrita, da redação e do nosso plantão, quando eu vou poder corrigir com você a sua redação e ver as suas dificuldades, eventualmente resolver alguma dúvida que você não tenha compreendido da aula, para que a gente possa fazer juntos a melhor preparação para você. Nessa primeira aula, nós vamos começar pelo mais básico, discutindo como que é a redação do Enem, mostrando as principais características que você precisa ficar ligado nesse tipo de texto, para que você não seja surpreendido pelas cobranças do Enem e do INEP. Nós também vamos falar sobre o tema de redação da importância da leitura no Brasil, para que você tenha bases para escrever o seu texto sobre esse assunto. Eu vou entrar num repertório especial, muito especial para essa primeira aula, que é o texto do professor Antônio Cândido, O Direito à Literatura. Para começar, a gente tem que analisar o que é a redação do Enem e o que está sendo cobrado da gente. É importante que você entenda o que está sendo exigido, o que está sendo avaliado através daquela proposta. É importante ressaltar a cobrança de que você faça um texto dissertativo argumentativo. Esse é um tipo de texto que você deve estudar, inclusive, dentro das linguagens, dentro do seu estudo do português das linguagens para a prova em geral. Um dos estudos importantes é o do texto, do tipo textual, dissertação argumentativa. O que você tem que fazer para que o seu texto seja uma dissertação argumentativa? Para começar, isso já é eliminatório, né? Se você não compreender bem o que é uma dissertação argumentativa, você já pode ter o seu texto desclassificado. Uma dissertação argumentativa é o texto que traz a defesa de uma tese. É obrigatório que apresente um ponto de vista sobre aquele assunto que está sendo avaliado. Ou seja, é um texto que não é expositivo, que não é meramente informativo, como, por exemplo, um texto de um livro de história descrevendo os fatos que se sucederam em um determinado momento, ou um texto jornalístico que informa para o leitor um dado acontecimento do cotidiano. Esses são textos informativos, são textos expositivos, que contêm puramente informações. Você não vai fazer um texto semelhante ao de um livro de história ou de geografia, por exemplo, que são textos meramente referenciais e informativos. Você tem que fazer um texto que traz um ponto de vista, na forma de uma tese. Você defende uma visão, ou você traz uma crítica à realidade. São maneiras diferentes de conceber um ponto de vista. Através de argumentos. Afinal de contas, é o gênero argumentativo. Então, você tem que trazer ideias, conteúdos, referências que ajudem a comprovar aquela tese, que mostrem que o seu ponto de vista ele é bem embasado. E quanto mais bem embasado for o seu ponto de vista, melhor vai ser a sua nota nesses critérios, que avaliam a presença de uma tese, a adequação ao tema e o uso de recursos argumentativos, de repertório sociocultural. E a gente vai falar exaustivamente desse assunto nas nossas aulas. Uma boa parte do nosso curso se dedica a abordar possíveis argumentos, exemplos de argumentos que você pode usar nos mais diferentes temas.
eu percebi que através da discussão de argumentos, de ideias, de repertório sociocultural, referências de autores, pensadores, sociólogos, filósofos, ou da literatura, da antropologia, que consistem em boas ideias, boas referências, para que um ponto de vista seja defendido, para que uma tese seja apresentada de uma maneira consistente, de maneira bem embasada. E isso apresenta uma vantagem importante para a gente que está estudando para o Enem, porque, afinal de contas, já existe uma série de conteúdos que é muito relevante que você estude para a prova de linguagens, para a prova de ciências humanas, especialmente, que tem conteúdo de história, geografia, filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, e que são conteúdos que a gente deve realmente estudar para essa preparação e que podem nos ajudar na redação, que são de extrema valia como instrumentos argumentativos, ideias que vão desenvolver o nosso repertório sociocultural e garantir uma boa nota nesses critérios, o que vai te colocar muito em vantagem nessa prova. Então a gente vai falar de argumentos e fortalecer o nosso repertório sociocultural, e para isso é muito importante que você esteja lendo os textos, que você acompanhe essas discussões, tire suas dúvidas também e tente escrever sobre esses assuntos. No começo pode parecer difícil você discutir sobre autores, sobre filósofos, sobre sociólogos na redação do Enem. Isso é algo que você pode praticar muito bem, especialmente com esses temas que eu escolho, com as discussões que eu trago aqui. Uma boa forma de estudar essas referências, que é importante que você conheça de qualquer maneira, é justamente escrevendo sobre elas na redação, criando e resumindo parágrafos de argumentação que abordem esses assuntos. E a gente vai ver como vai fazer isso. Na maior parte do tempo, os temas de redação do Enem, eles são totalmente baseados na discussão dos problemas sociais do Brasil. Um tema de redação do Enem é basicamente uma problematização da realidade, ou seja, uma discussão que aponta quais são os aspectos negativos, os aspectos problemáticos da nossa sociedade brasileira, focado especialmente no Brasil, né? É válido ressaltar também que o Enem ele traz o enfoque na realidade brasileira, recorte na realidade do Brasil, na nossa realidade local, nacional. E uma das maneiras de compreender isso é pensar sobre o acesso aos direitos básicos do ser humano, os direitos humanos, os direitos sociais previstos na Constituição, que a gente também vai estudar exaustivamente, e que você vai gradualmente perceber que são as bases para pensar aquilo que é problemático, aquilo que é negativo, aquilo que precisa ser modificado na realidade brasileira. O que nós consideramos que são discussões pertinentes, relevantes para serem cobradas na redação do Enem? Justamente aquelas questões, aquelas situações do Brasil em que os direitos básicos relacionados à cidadania, relacionados à Constituição, à Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, consideram que são aspectos críticos e que chamam a nossa atenção e que exigem mudanças. Então, sempre que você se deparar com problematizações sobre os direitos básicos, é importante você prestar atenção, porque aquele pode ser um tema de redação do Enem. Além disso, no Enem é muito importante que a sua postura ao longo do texto seja propositiva, especialmente no parágrafo de conclusão. E existe um critério de correção que é especialmente para isso, para que seja avaliado o quanto que você está adotando uma postura propositiva. Ou seja, se você está refletindo muito abstratamente sobre os problemas da realidade, ou se você está realmente pensando em como mudar aquilo. O que poderia ser feito diante daquela problemática? Já que o INEP, o Ministério da Educação, consideram que essa reflexão ela é uma pré-condição para que uma pessoa tenha acesso à universidade pública, uma instituição que tem uma responsabilidade social perante a realidade brasileira, a sociedade brasileira, de criar mudanças, de criar soluções. Então, isso já é cobrado desde a prova do Enem. Essa discussão que eu estou apresentando, ela vem justamente da própria cartilha do Enem, a cartilha de redação do Enem, que foi preparada pelo INEP, pelo Ministério da Educação, e que explica para você, de uma forma direta, o que a gente quer dizer quando fala que você deve fazer um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto que traz uma tese defendida por argumentos. Esse conceito de tese, de argumentos, se parece algo ainda abstrato para você e que você não entendeu bem o que
quer dizer isso? O que você tem que trazer? Ou seja, que não é um texto expositivo ou que foge para outro gênero. É isso que está na cartilha do INEP e que a gente pode ver agora. Então, o INEP nos diz que você deve apresentar uma tese, você deve desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Ou seja, apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só que ele já nos mostrou que ele exige também uma certa estruturação do raciocínio, que você precisa organizar o seu texto. Não basta apenas apresentar uma tese, um ponto de vista. É preciso fazer de uma maneira organizada. Um assunto para as próximas aulas. Tese é aquilo que você vai defender no seu texto. Essa é uma boa definição que o Ministério da Educação nos trouxe sobre o que é uma tese. É aquilo que você vai defender no seu texto. Ou seja, se existe uma defesa, existe um ponto de vista. Essa tese deve estar relacionada ao tema, algo absolutamente fundamental, e apoiada em argumentos ao longo da redação. Argumentos são a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder a pergunta por quê em relação à tese defendida. Atenção, a gente não faz perguntas na dissertação, certo? A pergunta é algo que se refere a um leitor, algo que não é feito num texto como o que a gente escreve no Enem. Mas, internamente, a gente deve se perguntar por que aquela questão, por que o meu ponto de vista é verdadeiro? Por causa de, e aí vem os argumentos para você defender. Portanto, argumentos são ideias que defendem, que justificam aquela tese, aquele ponto de vista que foi apresentado. Muito bem, o Enem também especifica que você utilize as chamadas estratégias argumentativas para expor, discutir o problema no texto e detalhar, aprofundando os argumentos utilizados. Os argumentos, eles têm que aparecer na forma de uma estratégia argumentativa, ou seja, um percurso convincente para chegar no convencimento do leitor. Você deve procurar convencer o leitor daquilo que você acredita, que você está defendendo naquele texto. E isso exige recursos específicos, recursos argumentativos, que podem ser os mais variados na redação do Enem e que são aceitos de uma maneira geral. Os exemplos, dados, citar pesquisas, publicações de artigos, fatos comprováveis, citações, repertório sociocultural, alusões, referências a ideias de pensadores, comparações entre fatos, situações, épocas históricas, já que é bastante válido citar história, analisar historicamente, ou algo que a gente faz muito no nosso curso, relacionar com a origem dos problemas, muitas vezes no processo histórico brasileiro, período colonial, durante a nossa formação de nossa identidade sociocultural. É muito válido usar essa estratégia de recorrer ao passado histórico e trazer com isso também um repertório sociocultural. Os recursos argumentativos também vão ser algo que a gente vai analisar e vai estudar utilizando ao longo do nosso curso. Mas perceba a importância de que isso esteja presente no seu texto, de acordo com a cartilha do INEP. Alguns erros iniciais que são muito comuns por falta de informação, por falta de atenção. Então, alguns exemplos desses erros iniciais que você deve estar atento. Não usar linguagem formal, ou seja, não escrever com uma linguagem, com um vocabulário adequado o suficiente para as exigências de um texto acadêmico, como é aquele que você tem que escrever no Enem. Usar uma linguagem muito coloquial, como se você estivesse conversando com o leitor. Muitas vezes se colocando na primeira pessoa, usando nós, algo que é inadequado. Usar a primeira pessoa, referências pessoais. Conversar com o leitor, fazer perguntas, usar o você no texto, não é algo adequado para o padrão de texto da redação. Quanto mais gírias, termos impróprios. Então, muita atenção à linguagem que você utiliza para escrever no seu texto. Isso é uma pré-condição para uma redação adequada. Tangenciar o tema, ou seja, escrever sobre o tema, fazer uma tese que não se refere diretamente àquilo que foi exigido, àquilo que foi apresentado nos textos da coletânea, exigido pela proposta de redação. Muitas vezes você pode citar um assunto relacionado, você pode acertar de uma maneira genérica o que está sendo discutido, mas não abordar o recorte temático que foi exigido. Ou seja, dentro daquele assunto mais amplo, aquilo que mais especificamente está sendo debatido. E com isso, deixando de lado aspectos importantes que estão sendo cobrados. Para usar o exemplo do tema de hoje que nós vamos escrever, a leitura
e a sua importância no Brasil é um tema específico que está dentro de um contexto mais geral de uma discussão sobre a educação, sobre a cultura, a importância da cultura e o que deve ser feito com relação a isso. Claro que isso está relacionado com a questão da leitura. É inegável que a problemática da falta de leitura no Brasil é uma questão educacional. Agora, se o seu texto falar unicamente sobre a educação de uma maneira geral, você estaria respeitando o recorte temático que foi exigido nesse tema? Ou haveria um tangenciamento do tema? Lembra da tangente da matemática, né? Aquela reta que passa em uma circunferência em um único ponto. E quando você está na física fazendo um movimento circular, muitas vezes existe um movimento na direção tangente que abandona aquele movimento original. Ou seja, né, você abandonar o movimento da discussão saindo pela tangente. A gente não deve fazer isso na nossa redação. A gente tem que adequar a nossa abordagem para aquele recorte que está sendo exigido. Nem mais específico, nem específico demais, nem excessivamente vago. Ou não atender também ao tipo textual, que, como nós estamos estudando, é o gênero dissertativo argumentativo. Então, eu escrevo um texto fora dos padrões da dissertação. Isso pode aparecer quando você escreve um texto que mais se parece com um relato pessoal. Quando você usa uma abordagem emotiva, ou seja, abandonando a função referencial da linguagem para a função emotiva da linguagem. Quando você não usa argumentos, como se adequar ao tipo textual argumentativo, texto argumentativo, se você não apresentar argumentos, ou seja, abordar de forma puramente expositiva e informativa o tema, ou usar uma linguagem que seja inadequada à dissertação, como já citados, uso da primeira pessoa, conversas com o leitor, que são típicos recursos de outros tipos textuais. Isso é considerado bastante problemático na correção da redação do Enem. Muito bem. Essa é a nossa introdução ao estudo da redação do Enem. Então, certamente, a gente vai se aprofundar em cada tópico que já foi citado aqui, que é importante atentar no seu estudo da redação para o Enem. Também nos critérios de correção, nas habilidades que são exigidas. Tudo isso a gente vai estudar com mais detalhes nas próximas aulas. Então, todas as aulas, todas as semanas, nós vamos pegar um tema e praticar a nossa escrita, abordando aquele tema na nossa redação. Com isso, eu espero cobrir, ao longo do ano, os temas que são mais importantes, que mais provavelmente podem cair na redação do Enem, que de uma maneira ou de outra podem ser cobrados de uma maneira direta, ou seja, cair na prova um tema parecido ou muito semelhante àquele que nós discutimos aqui na aula, mas que no mínimo, mesmo que aquele tema não seja diretamente, explicitamente sido abordado durante o nosso curso, eu tenho certeza absoluta que aquilo que nós discutimos nos nossos temas, o retrato da realidade brasileira que nós vamos fazer, o repertório sociocultural sobre as críticas feitas à realidade brasileira, as medidas, as mudanças que devem ser feitas, isso certamente vai ser útil para você na hora da prova. E eu espero que você consiga lembrar de parágrafos de argumentação que você escreveu ao longo do ano e que eu corrigi, que eu aprimorei junto com você, para que você tivesse, na hora da prova, uma forma já bem desenvolvida, bem trabalhada, bem estudada, de apresentar uma ideia, de apresentar um argumento importante. Lembrando que, justamente, quando a gente tiver avaliado a maior parte dos temas mais importantes e já acompanhado as discussões que são mais pertinentes, mais relevantes sobre os problemas sociais do Brasil, você consiga falar sobre isso em qualquer tema que seja cobrado pelo Enem. Independente do tema, do recorte específico que ele fizer, eu acredito que você vai estar preparado por essas discussões. Mas para isso, é preciso que você acompanhe as aulas, que você leia os textos, as leituras recomendadas e procure, mesmo nos momentos em que isso pareça mais difícil, colocar isso nas suas redações, que você procure escrever
parágrafo de argumentação utilizando essas referências, essas ideias, certo? Lembrando também que eu tenho certeza que isso vai contribuir de forma bastante significativa, como eu tenho visto nos últimos anos, para o seu estudo também da prova de ciências humanas, para a prova de linguagens. Afinal, eu também procuro abordar aqueles temas, aquelas referências que vão trazer as discussões, os conceitos, os conteúdos que são cobrados nessas provas também, para que você aproveite bem o seu tempo de estudo da redação para se preparar de uma maneira geral para o Enem. Certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância de promover a leitura no Brasil. Esse tema, com certeza, é importantíssimo, ainda não caiu, não foi cobrado dessa maneira e poderia muito bem ser um tema cobrado. Afinal de contas, é um aspecto muito conhecido na nossa realidade. A defasagem do brasileiro na prática da leitura, no acesso à leitura, até mesmo a educação que é necessária para preparar pessoas leitoras. Os textos propostos da coletânea, que eu espero que você leia com atenção antes de fazer essa redação, nos falam de dados, estatísticas, informações pertinentes que nos mostram essa realidade, da precariedade da leitura, da falta de acesso à leitura. E até mesmo, segundo algumas maneiras de interpretar os dados que foram trazidos, levantados sobre esse assunto, uma certa indiferença do brasileiro com o hábito de ler. Então, esses dados, essas estatísticas são importantes, são pertinentes, podem ser usados no seu texto, se você considera que isso se encaixa no seu raciocínio, mas uma primeira dica: não se prenda muito aos dados, às estatísticas, porque como repertório, eu tenho visto que é difícil que você consiga lembrar na prova de uma estatística de uma forma precisa, de um dado, uma porcentagem, por exemplo, de um tema específico. A não sei que você tenha aquela memória mais matemática, mais de exatas, você pode contar com isso. Mas eu acredito que outros tipos de repertório sociocultural, eles ajudam mais você a se lembrar na hora de ideias importantes, pertinentes, que podem ser citadas. Por isso eu encorajo a presença de referências de autores da filosofia, sociologia, política, dentro do seu texto, dentro da sua argumentação. E são justamente essas referências que eu acabo me concentrando mais nas nossas aulas. Muito bem. Então, a gente vai tentar criar um texto dissertativo argumentativo que traga, ao mesmo tempo, uma abordagem adequada do recorte temático, da questão da leitura inserida dentro do contexto da educação brasileira, da falta de acesso dos brasileiros a uma boa educação, e tentar também, através dessa discussão, citar, fazer referências a autores pertinentes, ideias pertinentes para interpretar as diferentes problemáticas. E que também a gente possa incluir, incorporar em outras redações, outras discussões sobre esse assunto. Nós sabemos que a realidade educacional brasileira, que torna esse um dos principais problemas brasileiros e que perpassa praticamente todos os outros problemas brasileiros, então a gente ter uma boa capacidade de discutir, problematizar a precariedade da educação brasileira é algo que se encaixa dentro desse tema e que vai ser útil em muitos outros temas que você pode levantar na sua argumentação, na sua problematização. Mas eu vou falar aqui de uma discussão um pouco diferente, talvez, dessa convencional. Não que eu não encoraje você a citar a educação nesse tema, eu acho que é extremamente pertinente fazer uma abordagem relacionada à falta de condições educacionais, à falta de acesso à educação, principalmente para as camadas sociais mais pobres, menos privilegiadas, principalmente para a população trabalhadora, com questões de gênero relacionadas também, já que essa defasagem nós sabemos que acaba vitimando especialmente as mulheres, devido a fatores também culturais, como a sociedade machista. E essas são abordagens válidas, que você pode utilizar durante a sua argumentação. Mas, além disso, antes disso, a gente poderia começar por um aspecto mais básico, mais importante ainda, de ressaltar
em uma discussão como essa? A leitura como sendo um direito fundamental. E a gente partir da defesa dos direitos fundamentais é algo extremamente útil na redação do Enem. Porque quase sempre você consegue fazer uma introdução que fale sobre os direitos fundamentais, fale sobre os direitos humanos, os direitos sociais previstos na Constituição. Por exemplo, a Constituição brasileira define o direito à educação como sendo uma condição para a cidadania. Um aspecto básico que deve estar presente na sociedade brasileira para que ela seja considerada uma sociedade democrática. Isso de acordo com a nossa lei maior, que é a Constituição e os princípios constitucionais. No entanto, apesar de a Constituição brasileira garantir que esses são direitos fundamentais, a educação, além dos outros direitos sociais, na prática nós sabemos que essa realidade se encontra bastante distante. Portanto, é fundamental que sejam tomadas medidas que modifiquem esse cenário, sobretudo no que se refere ao acesso à leitura no Brasil, que evidencia a falta de acesso ao direito básico à educação. Então, esse raciocínio que fala da existência dos direitos básicos e da necessidade de garanti-los na prática, isso se aplica amplamente a uma grande quantidade de temas e se aplica a essa discussão que estamos fazendo hoje. Portanto, é uma abordagem que, inicialmente, é extremamente interessante que você pratique, nos seus parágrafos de introdução, principalmente. A gente pode partir disso, da importância de considerar os direitos fundamentais, seja os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos constitucionais, que são maneiras diferentes de se referir a essas premissas básicas, às quais todos devem ter acesso no Brasil, e que nós podemos relacionar a uma questão como, por exemplo, a da leitura. Temos também como relacionar essa importância da leitura para os direitos fundamentais com um repertório sociocultural extremamente rico que eu gostaria de apresentar para vocês hoje e que eu espero que continue presente no seu estudo ao longo do ano, também de linguagens, de ciências humanas, já que a questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, é um dos principais assuntos das ciências humanas, é base para uma grande quantidade de questões que aparecem na prova de ciências humanas. Praticamente todos os anos existe uma quantidade razoável de questões que abordam esse universo dos direitos humanos e da sua crítica à realidade contemporânea devido à ausência da garantia desses direitos. E dentro desse repertório mais amplo, que nós vamos praticar extensivamente nas nossas redações, principalmente nos nossos parágrafos de introdução, vale ressaltar a contribuição do professor Antônio Cândido, o mítico professor da USP, professor da Faculdade de Letras, crítico literário de renome na historiografia brasileira e que faleceu recentemente, aos 99 anos, deixando uma grande contribuição intelectual e uma grande quantidade de alunos de várias gerações na USP. O professor Antônio Cândido nos propôs a discussão sobre se a literatura, a leitura, os livros não deveriam ser considerados como parte dos direitos humanos fundamentais. Uma afirmação que gerou polêmica no meio acadêmico, no meio intelectual, principalmente na época em que essa discussão foi proposta, porque, afinal de contas, durante muito tempo, a discussão principal sobre a realidade brasileira e sobre os direitos fundamentais que careciam de serem promovidos no Brasil estavam relacionados a demandas mais básicas, como o acesso ao alimento, o acesso à saúde, o acesso ao trabalho, à terra, ao salário, questões materiais que certamente fazem parte dos direitos humanos, mas que muitas vezes ocultavam a importância de também promover o acesso a outros bens não menos essenciais do que aqueles que fazem parte da nossa sobrevivência, aqueles bens mais espirituais, nas palavras do professor Antônio Cândido. Portanto, ele propôs a discussão de que era necessária uma sociedade justa
para que os direitos humanos estivessem sendo respeitados, que houvesse o acesso à arte e à literatura em todos os níveis sociais, como direitos inalienáveis do ser humano. Vale a pena conhecer alguns trechos desse texto e eu recomendo a leitura da versão desse ensaio que está lá na plataforma do Google Classroom para vocês, que tenho certeza que vai acrescentar bastante, devido não só a essa reflexão sobre os direitos humanos, os direitos fundamentais, mas também pela série de referências que esse autor faz à filosofia, à literatura brasileira também, que é o seu assunto principal, intelectual, da sua obra acadêmica, do Antônio Cândido, a literatura brasileira, e que certamente vai contribuir para o seu estudo. Mas aqui eu procurei destacar aquelas referências que eu acho que são mais diretamente importantes para essa redação que nós estamos fazendo. Então, muita atenção, porque esse assunto ele pode aparecer em outros momentos também no seu texto, em outros temas, e ajudar você a fazer uma excelente referência sociocultural. Penso na distinção entre bens compressíveis e bens incompressíveis, que está ligada com os direitos humanos, pois a maneira de conceber a estes depende daquilo que classificamos como bens incompressíveis, isto é, os que não podem ser negados a ninguém. Certos bens são obviamente incompressíveis, como o alimento, a casa, a roupa. Outros são compressíveis, como os cosméticos, os enfeites. Mas a fronteira entre ambos é muitas vezes difícil de fixar. Eu lembraria que são bens incompressíveis não apenas os que assegurem sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São incompressíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual. E também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. Então esse é o argumento principal do texto do direito à literatura, e o Antônio Cândido parte dessa concepção dos direitos humanos, que é muito interessante, que considera a diferença entre bens compressíveis e bens incompressíveis. Ou seja, aqueles bens, aquelas coisas que nós podemos abrir mãos, que nós podemos diminuir a nossa disponibilidade delas para que muitas vezes nós possamos nos adaptar a uma situação adversa. Mas existem aqueles bens que não podem ser diminuídos, que nós não podemos abrir mão em nenhuma situação. E, portanto, são aqueles bens que já podem ser relacionados aos direitos humanos, porque são absolutamente imprescindíveis ou também chamados de inalienáveis, aqueles que não podem ser transferidos a ninguém. E é comum que a maioria das pessoas concorde que o alimento básico, a moradia, a vestimenta são bens incompressíveis, são direitos absolutamente fundamentais para a dignidade humana. Mas nem só de pão vive o homem. Existe também a importância desses recursos, desses bens que são mais espirituais, mais subjetivos, mais intelectuais, mas que também são necessários à nossa integridade, à nossa dignidade básica. E o direito, ou seja, a garantia dos próprios direitos básicos, a democracia, a crença, a prática da religião, da espiritualidade, as suas convicções ideológicas, a prática do lazer e também a cultura, a arte, a literatura, são bens que não são menos fundamentais para a dignidade humana do que a alimentação, moradia, vestuário. Portanto, segundo Antônio Cândido, também devem ser considerados parte dos direitos humanos. Então veja como essa reflexão ela é útil para a discussão que nós estamos fazendo sobre a importância da leitura no Brasil. O acesso à leitura ele pode ser considerado parte dos direitos humanos fundamentais. Afinal de contas, segundo Antônio Cândido, esses direitos incluem não só aqueles bens que são necessários para a sobrevivência física, material do ser humano, mas também aqueles que asseguram uma integridade espiritual subjetiva, entre os quais a arte e a literatura, o que justifica a importância e a necessidade de promover a leitura, de promover o acesso a essa prática. As produções literárias satisfazem necessidades básicas do ser humano, através dessa incorporação que enriquece a nossa percepção e a nossa visão do mundo. Ela é uma necessidade universal imperiosa,
e fruí-la é um direito das pessoas de qualquer sociedade, através da humanização e enriquecimento da personalidade e do grupo, por meio de conhecimento oriundo da expressão submetida a uma ordem redentora da confusão. Antônio Cândido relaciona as produções literárias, os textos literários, com a satisfação de uma necessidade básica do ser humano, que é o enriquecimento da nossa percepção, da nossa sensibilidade, da nossa visão do mundo. Portanto, as obras de arte, mais especificamente as obras literárias, elas são capazes de humanizar o ser humano e desenvolver a sua personalidade. Por isso que a sua importância transcende a de um mero passatempo, a de algo supérfluo, que poderia ser considerado como mero entretenimento para uma minoria. Entendo aqui, por humanização, o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Então veja que esse é um forte argumento em favor da importância de que a população, de uma maneira geral, tenha acesso às obras literárias, à leitura e certamente esteja capacitada para compreender, para interpretar, para refletir sobre essas obras, porque elas trazem uma série de benefícios amplos para a sociedade. Segundo Antônio Cândido, a literatura ela nos humaniza porque ela nos torna mais compreensivos, mais tolerantes, nos torna mais capazes de cultivar a beleza, de refinar as nossas emoções, a nossa subjetividade. E com isso, existe um grande enriquecimento pessoal e coletivo através do acesso à arte e à literatura. Obras como Dom Quixote, obras como os romances de Dostoiévski, elas nos mostram uma dimensão importante do ser humano que não seria percebida de outra forma no mero cotidiano. A obra desses grandes autores, ela justamente pela sua capacidade de mostrar uma dimensão do ser humano antes desconhecida para ele, de oferecer, talvez até mesmo poderíamos dizer, um reflexo, como um espelho para o ser humano, é que faz com que a literatura tenha uma função social importante. O Dostoiévski disse sobre o Dom Quixote que se o mundo acabasse e no além, na outra vida, nos perguntassem o que você aprendeu sobre a vida, ele dizia que ele apresentaria o Dom Quixote e diria: essa é a minha conclusão sobre a vida. Nós sabemos que o acesso à arte e à literatura, eles são excepcionais na sua capacidade de desenvolver uma visão nova e de transformar a percepção do ser humano de uma maneira positiva. Algo que pode, inclusive, ter um impacto social importante, transformando perspectivas de vida de pessoas que muitas vezes poderiam se encontrar marginalizadas, excluídas. Porém, aqui é válido ressaltar que é importante problematizar também essa realidade, e essa é uma estratégia argumentativa muito importante. Nós podemos pensar em trazer a questão da desigualdade como sendo uma crítica importante nesse tema. Afinal de contas, é inegável que existe uma desigualdade no acesso à leitura. Os estudantes, os jovens das classes sociais mais ricas, que têm acesso a uma educação privada em colégios particulares e com bom acesso a recursos como bibliotecas, livros, a própria internet, são condições que estabelecem e evidenciam uma desigualdade na educação de uma maneira geral e mais especificamente na leitura. Portanto, uma maneira de desenvolver a nossa argumentação nesse tema poderia ser essa, de fazer um parágrafo de argumentação falando sobre a desigualdade e como ela interfere nessa questão que está sendo discutida. Inclusive, a questão da desigualdade, ela é extremamente pertinente nos mais variados temas de ser citada, de ser problematizada. A desigualdade está presente nas raízes também de uma boa parte dos problemas sociais brasileiros e quase sempre é possível evidenciar os impactos
da desigualdade naquela questão que está sendo abordada naquele tema. E neste não seria diferente. Tanto no sentido de que a desigualdade ela cria uma série de diferenças e de negligência de direitos dentro daquela questão, mas também que aquela questão, como por exemplo a leitura, ela é responsável por perpetuar a desigualdade, já que aqueles que têm menos acesso a ela, menos acesso à leitura, assim como menos acesso à educação, se encontram em uma condição desprivilegiada para enfrentar o mercado de trabalho e a própria vida, como nós poderíamos pensar ao considerar a importância mais ampla da leitura na vida de um ser humano. O texto do Antônio Cândido também levanta a questão da desigualdade como sendo um dos aspectos centrais que justifica a necessidade de pensar o direito à literatura. A base do Antônio Cândido para considerar a importância do direito à literatura, de defender que a arte, a leitura, a literatura fossem consideradas como parte dos direitos humanos, é que esse fosse um instrumento de combate à desigualdade. Então, a problematização sobre a desigualdade também pode utilizar a reflexão do Antônio Cândido. As pessoas afirmam que o próximo tem direito a certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde. Mas será que pensam que seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoiévski ou ouvir os quartetos de Beethoven? Então, olha esse aspecto que ele está problematizando. O acesso aos bens fundamentais é inquestionável para a maioria das pessoas no século XXI que conhecem a importância dos direitos humanos. Mas muitos não seriam capazes de estender esse raciocínio da importância dos direitos humanos para o acesso a obras de arte, como os romances do Dostoiévski, a música do Beethoven. A organização da sociedade pode restringir ou ampliar a fruição deste bem humanizador. Então veja, a forma de organização da sociedade, as relações sociais, elas são capazes de diminuir o acesso a este bem humanizador que é a leitura ou ampliar o acesso a este bem humanizador que é a leitura. O que há de grave numa sociedade como a brasileira é que ela mantém a estratificação das possibilidades, ou seja, a estratificação, a desigualdade, a criação de patamares, de camadas sociais opostas que acabam tendo acesso a possibilidades de vida, possibilidades profissionais e desenvolvimento discrepantes devido às estruturas sociais brasileiras, tratando como se fossem compressíveis muitos bens materiais e espirituais que são incompressíveis. Ou seja, diante dessa realidade desigual, muitas vezes nós consideramos supérfluos, descartáveis, bens que são, na verdade, essenciais, imprescindíveis. Em nossa sociedade, a fruição segundo as classes, na medida em que um homem do povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de Andrade. Para ele ficam a cultura de massa, o folclore, a canção popular. Essas modalidades são importantes, mas é grave considerá-las como suficientes para a grande maioria, que devido à pobreza e à ignorância é impedida de chegar às obras eruditas. Para que a literatura chamada erudita deixe de ser privilégio de pequenos grupos, é preciso que a organização da sociedade seja feita de maneira a garantir uma distribuição equitativa dos bens. Só numa sociedade igualitária os produtos literários poderão circular sem barreiras. E neste domínio a situação é dramática em países como o Brasil, onde a maioria da população é analfabeta, ou quase, e vive em condições que não permitem a margem de lazer indispensável à leitura. Por isso, numa sociedade estratificada desse tipo, a fruição da literatura se estratifica de maneira abrupta e alienante. Então, presta atenção como esse texto, eu trouxe ele para desenvolver o nosso repertório sociocultural e olha que contribuição o Antônio Cândido não está trazendo para o nosso repertório sociocultural, afirmando que para que haja um pleno aproveitamento dos benefícios da literatura, da arte, da leitura, num país como o Brasil, é preciso criar condições de maior igualdade, de uma maneira geral na sociedade. Então é preciso que seja construída uma sociedade igualitária. Defender a importância da igualdade no acesso a um bem fundamental como a literatura, para que o povo tenha a sua dignidade humana, a sua dignidade básica, os seus direitos fundamentais respeitados e assegurados. Esse repertório sociocultural do Antônio Cândido é extremamente interessante, enriquecedor para os nossos textos. A importância, a possibilidade de aproveitar essa reflexão não se esgota aqui nesse tema, mas é possível ampliar para outros temas. Por exemplo, eu recomendei essa discussão
para os alunos no ano em que o tema do Enem falava sobre a importância da democratização do cinema no Brasil. E veja como que essa reflexão não se encaixaria perfeitamente na discussão que o Enem fez sobre a importância de democratizar o cinema. O Antônio Cândido está fazendo um ensaio justamente sobre a importância de democratizar o acesso à arte, de uma maneira geral, não só a literatura, mas a arte e a cultura de uma maneira geral, tendo em vista a capacidade humanizadora desses bens e que justificam que eles sejam considerados como parte dos direitos fundamentais do ser humano. Então, uma grande contribuição à nossa reflexão sobre a realidade brasileira. E eu espero que você utilize de alguma maneira essas reflexões, alguma referência do Antônio Cândido, para construir sua argumentação. Para terminar, vamos falar sobre as propostas de intervenção que a gente tem para fazer nesse tema. Essas são sugestões, certo? Não é obrigatório utilizar as referências que eu falo na aula para fazer a sua redação. Nenhuma delas, nem os argumentos que eu estou falando na aula, nem as propostas de intervenção. Essas são recomendações de ideias para você colocar aí dentro da sua bagagem, para que você acrescente como instrumentos dos seus textos, mas que você pode ou não utilizar na medida em que você considerar que se encaixa no texto que você quer escrever, na sua tese, mas que se você conseguir abordar essas ideias na sua redação, pode ter certeza que você está trazendo um raciocínio extremamente pertinente, adequado àquele tema e adequado do ponto de vista do trabalho com o repertório sociocultural. E eu gosto de desenvolver bastante o repertório sociocultural da redação, até para a gente aproveitar bem a nossa aula, estudando uma série de referências que são úteis e que são cobradas na prova, inclusive nas propostas de intervenção. Proposta de intervenção também é lugar de repertório sociocultural nas minhas aulas do Método Sapiens. Então vamos lá para uma sugestão de como abordar as propostas de intervenção nesse tema. O que fazer? Bom, é preciso que haja uma educação voltada para promover a leitura, promover o acesso à cultura, às artes de uma maneira geral. Segundo o modelo que o filósofo alemão romântico, o filósofo romântico Schiller, definia como uma educação estética, ou seja, uma educação artística, uma educação voltada para a fruição da arte e da cultura para o desenvolvimento do espírito, para o desenvolvimento intelectual dos indivíduos. Esse é um objetivo fundamental da educação, segundo foi concebido por esse filósofo. Desenvolver o espírito humano para que ele seja capaz de absorver, de compreender a arte e a cultura. Quem faria isso? Certamente é importante que o Ministério da Educação participe, principalmente quando a gente for falar dos investimentos públicos para espaços, infraestrutura, bibliotecas, salas de leitura. Mas aqui eu proponho um diferencial de a gente também abordar o papel da comunidade escolar, ou seja, professores, funcionários, coordenadores, pedagogos e principalmente os próprios alunos. Lembrar que se você conseguir envolver os próprios alunos em uma mudança da educação, isso certamente será mais democrático. Então, de acordo, em consonância com os princípios dos direitos humanos, dos direitos fundamentais que a gente está defendendo. E como isso seria feito? Como essa educação poderia desenvolver mais a capacidade de fruição estética e de acesso à cultura, à leitura? Através desses investimentos em infraestrutura, que com certeza são fundamentais. Já se provou que a maior parte das escolas do Brasil não tem bibliotecas e salas de leitura, o que é bastante grave. Mas de uma maneira mais inovadora, mais original, mais transformadora, a gente poderia falar que os próprios alunos, de uma maneira democrática, de uma maneira auto-organizada, também, dentro de espaços estudantis como os grêmios, criassem clubes de leitura em que houvessem debates sobre livros, debates sobre obras literárias que podem ser relacionadas à realidade dos jovens, portanto interessando, cativando esses jovens com o potencial transformador da leitura e da literatura. Como, por exemplo, com debates que tragam livros sobre questões de gênero, livros que trazem questões ligadas à identidade pessoal, a questões históricas que são interessantes e pertinentes para esses jovens e para a realidade brasileira. A discussão sobre esses livros e o seu contexto e a sua pertinência para a atualidade são maneiras de incentivar o acesso à leitura, o acesso à cultura
e que evidenciam para os jovens a importância desses recursos. Para quê? Para garantir uma formação cidadã, já que a gente percebe que essa educação ela é intimamente ligada à garantia de um direito fundamental, portanto está relacionada com as bases da cidadania, que é a garantia dos direitos, mas podemos dizer, né, no para quê, que é preciso assegurar os direitos humanos, assegurar os direitos sociais fundamentais, como o direito à educação, assim como o direito ao lazer, que a gente também poderia relacionar com a questão da leitura aqui, né, como uma forma de ócio produtivo, enriquecedor, ou até mesmo retomando a questão da desigualdade, para que seja efetivamente combatida a desigualdade no Brasil, que o acesso à educação, o acesso à leitura, seja um instrumento de combate à desigualdade, portanto, uma maneira de garantir a democracia. Esses são exemplos de propostas de intervenção e de elementos que você pode acrescentar à sua proposta, complementando com a sua reflexão e com os recursos que você esteja estudando para quando fazer as propostas de intervenção. Essa foi a nossa discussão sobre o tema da importância da leitura, assim como a nossa introdução para o que será o nosso curso. A gente vai nas próximas aulas se aprofundar sobre a estrutura da redação, sobre as exigências que são feitas nessa prova que você deve se adequar com a sua prática, com o seu texto, e também desenvolvendo o nosso repertório sociocultural ao longo das aulas, ao longo do curso, para que você tenha uma grande quantidade de ideias, referências e não fique sem saber o que escrever na hora da prova. Pode ter certeza que você vai ter a sua bagagem bastante carregada para fazer essa prova, estar bastante preparado para ela quando chegar a hora, certo? Então acompanhe o nosso curso, leia os materiais, escreva a sua redação e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!